Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Eu sou o Osiel Messias e nesta aula eu vou falar sobre 6 tipos de oração e os seus significados. Então, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido meu objetivo. Discípulo, observe esta verdade que eu quero falar para você sobre a oração. O que é de fato a oração? Observe isso. Oração é o ato pelo qual o discípulo, através da fé em Cristo Jesus e mediante a ação intercessória do Espírito Santo, ele se aproxima de Deus com o propósito de adorá-lo, render-lhes ações de graça, interceder pelos salvos e pelos não salvos e apresentar-lhes as petições de acordo com a sua suprema e inquestionável vontade. Isto é a oração, ou uma das muitas definições do que é a oração. E nesta aula eu quero falar para você, discípulo, sobre 6 tipos de oração e os seus significados. A primeira oração é chamada de oração do rogo. O que é rogo? Rogo é pedir, pleitear com urgência e persuadir. Isto é rogo. É o primeiro tipo de oração. O segundo tipo de oração é intercessão. O que é intercessão? O que significa a intercessão? É apelar, pleitear ou intervir diante de, ou intervir diante de algo. Isso é interceder. É apelar, pleitear e intervir. O terceiro tipo de oração é chamado da oração da petição. O que é a petição? O que significa esta oração? Petição é pedido intenso, solicitação e requisição. Isto é a oração da petição. O quarto tipo de oração é a oração no Espírito. O que é a oração no Espírito? É o Espírito Santo como agente da oração. É orar em línguas. Então, o quarto tipo de oração é no Espírito e significa falar em línguas. O quinto tipo de oração, discípulo, é a súplica. O que é a oração da súplica? Veja, pedido de misericórdia, solicitação de um favor. Esta é a oração como súplica. E o sexto tipo de oração é a oração de ação de graças. O que é a oração de ação de graças? O que significa esta oração? Oração de ação de graças significa gratidão ou louvor. Então, na oração de graças, você ora agradecendo a Deus, você ora louvando ao Senhor. Estes são os 6 tipos de oração. Vou repetir para você. Primeiro tipo de oração, rogo. Segundo tipo de oração, intercessão. Terceiro tipo de oração, a petição. Quarto tipo de oração, no Espírito. Quinto tipo de oração é a súplica. E o sexto tipo de oração é ação de graças. Se você curtiu esta aula, deixa aí, discípulo querido, o seu like. E se você compartilha comigo desta verdade, faça também aí o seu comentário. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ao se inscrever, clique no sino para ativar as notificações para que quando tiver um vídeo novo nesse canal, o YouTube possa te avisar. Discípulo, lembre-se que você é sim um discípulo de honra e que você ore entendendo qual é o propósito e os tipos de oração e o que cada uma significa. Querido discípulo, até uma próxima aula e que Deus te abençoe. Eu quero ser um líder, quero ser liderado. Quero ter os meus 1244.
E com esse propósito no meu coração, vou ganhando muitas vidas, vou seguindo na visão.